A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Amém, queridos? Amém. Hoje é um dia muito especial, não é mesmo? Depois de aproximadamente 6 meses sem podermos nos congregar, o coração está muito feliz. Creio que dos demais irmãos não estão sentindo diferente, não é mesmo? Isso me faz lembrar daquele versículo do Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje é um dia muito especial. É dia do Senhor, mas mais especial porque depois de longa data podemos, no dia do Senhor, nos encontrar para juntos adorarmos o nosso Deus. Vamos orar? Curve a sua fronte, feche os seus olhos, consagremos este culto ao nosso Senhor bendito. Pai, nós te louvamos por esta dádiva, te louvamos por esse dia que é teu santo dia, dia do Senhor, ó Deus, dia de expectativa, em que o Senhor fala conosco, em que o Senhor ministra de fato na nossa vida, no nosso coração. E te louvamos, ó Deus, porque hoje também é o dia do retorno, primeiro passo desta retomada das atividades presenciais da Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Isso é motivo, ó Deus, de muita gratidão a Ti. Estamos felizes e podemos de fato, ó Deus, dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Abençoa, Pai, todas as partes deste ajuntamento. Nós oramos agradecidos e em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar a Deus? Vamos ficar em pé? Vamos entoar o hino de número 13. Fiquemos em pé neste início de culto e louvemos ao Senhor entoando o hino 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Louvamos ao nosso Deus bendito pela sua graça maravilhosa, pelo seu perdão, pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua santidade. Louvado seja o nosso bom Deus. Queridos, podeis assentar e abramos juntos a palavra de Deus no Salmo 28. Salmo 28. Abra comigo a tua Bíblia, meu irmão, minha amada irmã, no Salmo 28, e vamos fazer a leitura responsiva deste texto. Salmo 28, Salmo de Davi. Façamos a leitura responsiva deste texto da palavra do Senhor. Portanto, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra de Deus: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova.
Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Queridos, vamos ler juntos o último versículo? Último versículo, vamos ficar todos em pé, mais uma vez, e leiamos versículo 9, que diz assim: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém, amém. Quero agradecer aqui ao Fábio por ter me socorrido, Fábio. Eu esqueci os óculos aqui e parei esquecendo da última linha do versículo, não é mesmo? O pior de tudo isso é que está gravando e aí está registrada mais uma falha pastoral, né? Mas tudo bem. Amados irmãos, vamos louvar ao Senhor? Cantemos ao nosso Deus. Peço ao irmão Euler que nos assista aqui na condução do cântico espiritual. Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontra o casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal em qualquer casa, andorinha parecia. Eu encontrei teus altares, Senhor, pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente.
Amém, louvado seja o Senhor. Nós, na verdade, fomos encontrados pelo Senhor, fomos, de fato, amados com amor eterno, com benignidade. Deus nos atraiu a Ele mesmo. E nós vamos orar agradecendo tão copiosa, maravilhosa salvação. Vamos agradecer também com alegria o fato de estarmos juntos, meus irmãos. Estou emocionado aqui de ver os amados. Depois de aproximadamente quase 6 meses distanciados, estamos juntos aqui para adorar o Senhor. A igreja está bonita, a igreja está linda, isso é bênção de Deus. Eu peço ao nosso irmão presbítero Ciro que nos conduza a Deus uma palavra de oração, uma palavra de louvor, uma palavra de gratidão ao nosso Deus pelo seu santo dia e também, de um modo especial, por este primeiro passo do nosso retorno. Meus amados irmãos, oremos com o presbítero Ciro. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por tão grande bênção que é de estar na tua casa. Desta vez, Senhor, após longo tempo, com a graça da tua presença no nosso meio, em comunhão com nossos irmãos. A verdadeira comunhão contigo e com os nossos irmãos que vêm aqui até a tua casa para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para ouvir a mensagem que vai mudar o coração de cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tão grande bondade e misericórdia, pela salvação em Cristo Jesus, pela regeneração, a fé recebida de Cristo e a mudança dos nossos desejos, deixando os desejos anteriores para trás e voltando a novos interesses, a novos desejos, Senhor, desejo de servi-lo, de buscá-lo, de estar buscando, sendo preparado nessa fase de santificação, preparado para nos encontrarmos com Cristo, sermos glorificados com Ele. Por tão grande bondade e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e estamos muito felizes por estarmos aqui. O Senhor seja louvado todo o tempo, em todo lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Por favor, olhe, mais uma vez, nos conduza a Deus, nos assista aqui com um cântico de louvor ao Senhor. Amém. Como é bom estarmos aqui de volta, né? Como é bom estarmos juntos como igreja. E este cântico agora ele expressa isso. Iremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, que nosso prazer é estar na casa do Senhor, né? E aqui é o nosso lugar, é aqui que Deus nos chama e cantemos a Ele então com todo o nosso coração. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, te adorar, ó Rei dos Reis, que nasci, ó Rei Jesus, que prazer é te louvar, que prazer é estar nos atos do Senhor, que prazer é viver na casa de Deus, onde foi o Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, te adorar, ó Rei dos Reis, prazer é estar nos atos do Senhor, que prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, te adorar, ó Rei dos Reis, porque nasci, ó Rei Jesus, que prazer é te louvar, que prazer é estar nos atos do Senhor, que prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor, onde foi o amor, ministrando louvor. Amém. Meus amados irmãos, acabamos de cantar uma canção de fato belíssima, que aquece o nosso coração, mas por vezes, quão distante nós estamos disso? Quantas vezes indiferentes, sem o prazer de louvar ao Senhor, sem o prazer de ler a palavra de Deus. Vamos nos quedar, vamos nos prostrar, nos capitular diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e para que o Senhor venha avivar a nossa vida, avivar o nosso coração neste sentido. Vamos orar. Eu peço ao nosso irmão presbítero Fábio que nos conduza nessa oração de quebrantamento, nesta oração de confissão de pecados. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para nos colocarmos, Senhor, como corpo, como igreja, para Te adorar, mas também, ó Pai, para reconhecer, ó Pai, que somos pecadores, que somos
falhos, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, desejamos fazer o bem, mas acabamos fazendo coisas que não te agradam, ó Pai. Perdoa, Senhor, por estarmos, Senhor, caminhando não plenamente como te agrada, Senhor, às vezes desviando do teu caminho, ó Pai. Nos arrependemos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar de acordo com a tua vontade, ó Pai. Não permita, Senhor, que haja desânimo no nosso coração, ó Pai. Que possamos, ó Pai, te buscar cada vez mais em espírito e em verdade. Porque foi para te adorar que nós nascemos, nós vivemos, ó Pai. É para o louvor da tua glória. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, terão o privilégio de consagrar ao Senhor, enquanto, por favor, olhem, nós entoamos o último cântico desta manhã. Então, os amados que trouxeram seus dízimos e suas ofertas, por favor, ofertem ao nosso Deus. Preparou apenas 2? Não tem problema, a gente canta essa canção novamente, que ela é tão linda, tão abençoada, que após essa oração de confissão de pecados, vamos mais uma vez agora, como expressão de fé, consagrar de fato a Deus esta canção, esta oração, que ela possa fluir em sinceridade e verdade do nosso coração. Ao ministrarmos esta canção, os amados, como disse, terão a oportunidade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, o Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, o Senhor,
estar cansado do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor pra te adorar. Prazer é viver na casa de Deus, onde for ministrando. Amém. Vamos consagrar os dízimos, as ofertas que expressam a confiança, a gratidão e a fidelidade do povo de Deus. Presbítero Walter, por gentileza, consagre as ofertas, agradeça ao nosso Deus pela providência do Senhor na vida do seu povo. Oremos, amados. Podeis assentar, amados, podeis assentar. E oremos juntos com o presbítero Walter. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos, ó Pai, para te adorar, para louvar o teu santo nome, Senhor, com alegria, Senhor, nos reunimos, ó Pai, depois de tanto tempo, te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Nesse momento, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram alçados, Senhor, que possam ser bem administrados, ó Pai, para o teu reino, Senhor. Te agradecemos porque tu és o nosso Deus, porque estás sempre ao nosso lado, Senhor. Te agradecemos porque esse dia é um dia dedicado a ti, Senhor. Que nós possamos separá-lo, Senhor, para te louvar sempre, Senhor, estar em oração, buscando a tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela igreja de Peruíbe aqui reunida, Senhor, mesmo em pequeno número, Senhor, mas te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Fala-nos através da tua mensagem, através do teu servo, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto da exposição. Eu ia falar desta noite, né? A força do hábito, né? Exposição dessa noite, né? Mas da exposição desta manhã, domingo pela manhã, logo pela manhã, ouvindo a palavra, orando a Deus, cantando louvores ao nosso Senhor. Muito bem, Salmo 28. Salmo 28. Nós vamos, aliás, Salmo 28. Salmo 28 nós lemos na liturgia, não é mesmo? O texto da exposição dessa manhã é Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 30. Filipenses, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 30. Pois bem, todos acharam? Sim? A igreja está preparada para a leitura? Eu ouço os irmãos bem baixinho no louvor. Por que será, né? Por causa da máscara, não é mesmo? Não é fácil não, né? Mas que, e não obstante essa dificuldade de louvarmos a Deus com máscara, o nosso coração possa adorá-lo verdadeiramente, em sinceridade, com o coração aquecido. Que assim seja. Muito bem, amados, Filipenses capítulo 1 diz assim a partir do versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Até aqui, palavra de Deus para nós. Qual é o seu projeto de vida, meu amado irmão, minha amada irmã? O projeto número 1 que você elegeu no teu coração. Meus amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre um pouquinho acerca do projeto de vida. Mais especificamente, à luz desse texto, nós vamos meditar sobre como podemos engrandecer a Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Meus amados, Paulo escreveu esta carta quando estava preso em Roma. Ele queria, de fato, tranquilizar aquela igreja, a igreja que ele amava bastante, tranquilizá-la acerca das suas preocupações com o próprio apóstolo Paulo. E nesta carta, Paulo deixa claro que o seu projeto de vida era honrar a Cristo, quer por vida, quer pela morte. Paulo ele não vivia ressentido com a vida, melindrado com a vida, e não obstante ter sofrido açoites, naufrágios, perseguições, prisões, enfim, Paulo, meus amados, olhava a vida na perspectiva da soberania de Deus, e por isso ele registra aí no versículo 12, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído. Era assim que Paulo encarava a vida, encarava o seu ministério. Paulo via na sua própria dor a oportunidade de evangelizar, e por isso registra no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias, as minhas prisões lá em Roma, prisões em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Amados, voltando ao texto lido, acompanhe comigo o versículo 20 que diz assim: a minha ardente, reparem neste termo, ardente, fervorosa expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. O que Paulo está querendo dizer aqui é que em nada ele será da parte de Deus decepcionado. Paulo tinha certeza de que não seria frustrado por Deus, envergonhado. Não porque ele não tivesse frustrações, derrotas inclusive, mas porque, quer pelas perdas, quer pelas vitórias, Cristo seria engrandecido na sua vida, e este era o projeto de vida do apóstolo Paulo. Se não vejamos, vamos verificar então, em primeiro lugar, como podemos engrandecer a Cristo na morte, não é mesmo? Como engrandecer a Cristo na morte? Morte parece uma situação, um caso apenas de
choro, frustração, perda e derrota, mas Paulo diz que ele queria engrandecer a Cristo na sua própria morte. Meus irmãos, se você, irmã, se você, irmão, não estiver preparado para morrer, escute só, se você não estiver preparado para morrer, você não está preparado para engrandecer a Cristo em vida. Vejam comigo o versículo 20 ali na parte B, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, a morte para Paulo não era motivo de medo, mas de um meio em que ele engrandeceria a Cristo. Agora você deve se perguntar: pastor, como engrandecer a Cristo na morte? Paulo responde, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que nós podemos engrandecer a Cristo na morte? Meus irmãos, Cristo é engrandecido em minha morte quando por mim o morrer, quando eu creio nisso, quando eu tenho a convicção nisso, quando eu tenho a esperança nisso, que quando morrer para mim é lucro. Cristo é honrado em minha morte se Ele é valorizado acima da minha própria vida. Amados, quem não tem esperança na morte, não tem propósito de vida. Agora, como podemos entender que morrer é lucro? Por que morrer é lucro? E o próprio apóstolo responde no versículo 23. Ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo aqui ele usa de um eufemismo, tendo o desejo de partir. Paulo na verdade está falando sobre morrer, sobre deixar o mundo. Irmãos, o morrer é lucro, porque a morte nos coloca na presença de Jesus Cristo. Paulo diz que a morte nos leva a uma maior intimidade com Cristo. Ele diz, tendo o desejo de partir e estar imediatamente com Cristo. Quantos crentes ainda se perguntam se, quando morrerem, estarão com Cristo? O que acontece após a morte? Irmãos, a morte nos mostra o nosso tesouro, nos mostra Jesus Cristo, como o próprio apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Ele diz, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas, também, o morrer é lucro, porque estar com Cristo é muito melhor. Paulo diz isso. Paulo diz que nada se compara com estar com Cristo nos céus. Esta é a ideia. Paulo diz que nada se compara quando deixamos esta vida dura, esta vida terrena, e estamos imediatamente com Cristo, e por isso dizer que é incomparavelmente melhor. Amados, incomparavelmente melhor por quê? Porque estar na presença pessoal de Cristo é melhor, como disse, do que viver neste mundo. Incomparavelmente melhor porque na presença de Cristo não há sofrimento, não há pandemia, não há dor, não há desemprego, não há empresas quebrando, não há lágrimas, não há luto, não há morte. Incomparavelmente melhor porque na morte, ou a morte, traz descanso das fadigas, como Apocalipse 14, 13 diz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, morrem em Cristo. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Incomparavelmente melhor ainda, por quê? Porque ao morrer o crente é aperfeiçoado. Meus irmãos, através da morte nós não seremos mais inclinados ao pecado, não pecaremos mais. Hebreus 12, 23 diz assim, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Portanto, na morte nós deixamos toda a corrupção, toda a natureza pecaminosa, e através da morte estamos com Cristo, longe de todo o sofrimento,
toda a dor, todo o pecado, aguardando a consumação dos séculos. Pois bem, engrandecer a Cristo na morte é entender que a morte, sim, por um lado é motivo de grande tristeza, saudade, dor, e não há dor maior do que perder alguém amado. Mas o crente tem uma esperança, o crente tem uma promessa, o crente tem uma convicção que, se deixarmos este mundo, seremos ainda muito mais abençoados do que aqueles que aqui permanecem, porque é lucro e é incomparavelmente melhor. Assim nós engrandecemos a Cristo na morte. Mas não vamos falar apenas de morte, não é mesmo? E quanto a engrandecer a Cristo na vida, nós que aqui estamos, ainda não partimos, ainda não estamos com Cristo, a pergunta é: como engrandecer a Cristo na nossa vida? Meus amados, os materialistas, consumistas, buscam sentido na vida onde? Nos bens, no dinheiro, na fama. Os existencialistas e naturalistas, eles não veem sentido em nada, eles são adeptos do niilismo filosófico. Mas para o cristão o sentido da vida está em engrandecer a Cristo nesta vida. Amados, este foi o entendimento dos irmãos que escreveram a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, quando eles perguntaram ou falaram sobre o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e se deleitar nele, gozar a vida com Cristo, a comunhão com Deus para todo sempre. Qual é o nosso chamado nesta terra, irmãos? Qual é o propósito da nossa vida nessa terra? E lhes pergunto, qual de fato é o projeto de vida da igreja nesta terra? Amados, nós fomos chamados, entendam isso, nós fomos chamados nesta vida para engrandecer a Cristo. E se não engrandecermos a Cristo nessa vida, sabe o que acontece? Nós jogamos a nossa vida fora. Como disse Jonathan Edwards, como disse John Piper. Queridos irmãos, a pergunta então é: como engrandecer a Cristo em vida? E Paulo versa sobre exatamente isso. E em primeiro lugar, então, podemos e devemos engrandecer a Cristo em vida, tendo uma vida dedicada a produzir frutos. Acompanhe comigo o versículo 22. Paulo diz: entretanto, se o viver na carne, ou seja, estar vivo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Paulo, ele tinha a convicção de que engrandeceria Cristo na sua vida, quando a sua vida, de fato, atuava como um instrumento nas mãos de Deus. Você engrandece a Cristo quando de fato você é bênção nas mãos de Deus. Vejam só, Paulo diz assim, versículo 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Nós verificamos aqui então também um segundo princípio no qual nós devemos engrandecer a Cristo em vida. Como então? Produzindo frutos que sejam necessários aos irmãos. Você engrandece a Cristo quando você produz frutos necessários ao seu irmão na fé. Paulo, ele era consciente de que Cristo era engrandecido através da sua dedicação aos irmãos. Portanto, aquela pessoa que só vem a nós, está na igreja só para ser servida, só para ser reconhecida, só para ser notada, está desperdiçando a sua vida. Não está engrandecendo a Cristo, porque de fato nós engrandecemos a Cristo quando nós nos dedicamos aos nossos irmãos. Terceira razão aqui, ou terceiro caminho, terceiro princípio pelo qual nós devemos engrandecer a Cristo, quando atraímos as pessoas para a alegria de Cristo. Meus irmãos, quantas vezes nós atraímos as pessoas apenas para os nossos problemas, para os nossos queixumes, para mostrar a elas o tamanho da nossa cruz.
Não, isso não engrandece a Cristo. Chororô, mimimi, queixume de crente não engrandece a Cristo. O que engrandece a Cristo, Paulo diz ali, versículo 25: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Oh, meus amados irmãos, isso é a vida de um crente que tem como projeto de vida engrandecer a Cristo. Ou seja, se dedicar a fazer com que as pessoas cresçam na confiança, no conhecimento da graça e do amor de Cristo Jesus. Quando os irmãos investem na vida dos outros, para que essas pessoas sejam alegres em Cristo Jesus. Meus amados, Paulo estava então convencido de que engrandeceria Cristo enquanto ele contribuiria para o progresso espiritual dos seus irmãos. De fato, engrandecemos a Cristo quando contribuímos para aumentar a fé e a alegria do nosso irmão. Alegria do nosso irmão em Cristo. Engrandecemos a Cristo quando encorajamos as pessoas a valorizarem Cristo acima de tudo. O quarto princípio: como podemos engrandecer a Cristo na vida? Em quarto lugar, amando a Cristo acima das dádivas. Quantas pessoas são apegadas às dádivas? Somente as bênçãos, querem bênção e travam relacionamento com Cristo através e visando exclusivamente o seu benefício. Meus irmãos, Paulo diz lá no capítulo 3 desta mesma carta, versículo 8: por amor do Senhor Jesus, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos, Paulo diz que todas as suas glórias terrenas eram fúteis comparadas com Cristo. A teologia da prosperidade, este ácido do inferno, a teologia da prosperidade é um ácido do inferno. Sim, a teologia da prosperidade transforma as dádivas de Deus em ídolos. Irmãos, honrar a Cristo na morte é valorizá-lo acima da própria vida. E honrar a Cristo na vida é valorizá-lo acima das bênçãos, acima das dádivas, acima daquilo que Ele tem feito em tua vida. Se Ele tem te curado, se Ele tem te libertado, se Ele tem entrado com providência financeira, isso é bênção, e toda bênção vem do Senhor, é verdade. Mas nós engrandecemos a Cristo quando Ele, de fato, está muito acima das próprias bênçãos que Ele derrama sobre nós. Por isso o salmista dizer: quem tenho mais, ou quem tenho mais eu nos céus, não há outro em quem eu me compraza, tenha prazer na terra. Salmo 73, 25. Quinto princípio aqui de como podemos engrandecer a Cristo é sendo grato a Cristo pelas dádivas. Nós não devemos valorizar as dádivas mais do que Cristo. Mas por outro lado, nós temos que ser gratos às dádivas porque elas vêm de Cristo. Queridos, a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, variação ou sombra de dúvida, de instabilidade. Sexto princípio que Paulo nos aponta aqui: nós devemos engrandecer a Cristo quando o privilégio de conhecer a Cristo é maior do que qualquer conquista pessoal. Ainda nessa carta, capítulo 3, Paulo diz, versículos 7 e 8: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Irmãos, nós engrandecemos a Cristo em vida quando o privilégio de conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, conhecer a sua justiça, conhecer a santidade de Deus, quando isto é maior do que qualquer título, qualquer conquista pessoal.
E eu tomo de empréstimo aqui as palavras de John Piper, quando ele diz assim, aspas, o mundo não fica impressionado quando os cristãos ficam ricos e gratos a Deus, mas quando Deus os satisfaz, tanto que eles doam suas riquezas, suas vidas por amor a Cristo e consideram isso como ganho. Cristo é engrandecido na nossa vida quando, de fato, Ele está acima de qualquer conquista pessoal. Sétimo princípio aqui, nós engrandecemos a Cristo quando não fugimos da cruz. Tem crente que quer fugir da cruz, quer a salvação, quer a bênção, quer um lugarzinho reservado no céu, e tem crente que está querendo ser meu vizinho no céu aí, né, Márcia? Me ajuda aí, Márcia, né? Tá gravando, ficou registrado. Eu estou tentando dar uma esquivada nesse negócio aí, estou tentando procurar uma outra mansão no céu lá, né? Vamos ver. Irmãos, tem crente que foge da cruz, tem uma noção errada, uma cosmovisão cristã errada, se surpreende, se abate facilmente. Irmãos, Jesus disse, Jesus não enganou ninguém. Jesus disse algo muito sensível e agudo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, uma tragédia terrível acontece quando as pessoas desistem de carregar a sua cruz. Essas pessoas jamais terão o tesouro da glória de Cristo. Portanto, engrandecemos a Cristo quando não fugimos da cruz. Paremos de chorar, paremos de lamentar pelas dificuldades, e assim como Paulo, enxerguemos a soberania de Deus, que em meio à dor, sofrimento, em meio a essa pandemia terrível, ainda tem cumprido o seu propósito nas nossas vidas e tem nos abençoado. Oitavo princípio, nós engrandecemos a Cristo quando vivemos de modo digno do Evangelho. Vejam o versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Modo digno aqui, modo digno do Evangelho significa o quê? Irmãos, não precisamos fazer aqui uma ginástica hermenêutica. O que é viver do modo digno do Evangelho? É ter vergonha do nosso pecado, é confessar o nosso pecado e viver de acordo com a palavra, de acordo com os valores de Cristo. Não há como engrandecer a Cristo fora das palavras de Cristo. Penúltimo princípio de como nós podemos engrandecer a Cristo é quando vivemos em comunhão com os irmãos. Tem gente que quer conduzir a sua fé, viver um cristianismo numa torre de marfim, porque a igreja dá trabalho, o irmão incomoda, sabe? São pessoas muito diferentes, costumes diferentes, temperamentos diferentes, agem diferente, se comportam diferente de mim. Nós engrandecemos a Cristo quando nós vivemos em comunhão. Vejam só o versículo 27. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, agora reparem, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, igreja que a igreja está em um só espírito, em uma só alma e lutando, não reclamando, não brigando, mas lutando por uma causa superlativa, o Evangelho. Portanto, Paulo ressalta como os irmãos lá de Filipos deveriam viver engrandecendo a Cristo. Como? Unidos em comunhão. Engrandecemos a Cristo, amados, quando vivemos em verdadeiramente, ou quando vivemos como igreja verdadeira, quando vivemos como verdadeira igreja de Cristo Jesus. E para encerrar, último lugar, nós engrandecemos a Cristo quando não tememos sofrer perseguição.
Amados, é Deus quem decide quando o caminho da nossa obediência nos conduzirá ao sofrimento. É Deus que decide. Não somos nós que vamos aí decidir o sofrimento, escolher o sofrimento. E por outro lado, nem é o diabo que tem a autoridade de nos fazer sofrer. Não, mas se não vejamos aqui versículos 28 e 29. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perseguição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Meus amados, Paulo encoraja seus irmãos a não se intimidarem com a perseguição, e Paulo vai mais longe. Só que o que eu vou dizer aqui, na verdade, é o que Paulo disse, é para crente. É para quem vive pela fé. E o justo viverá pela fé. Porque Paulo diz, indo mais longe aqui, que sofrer por amar a Jesus é graça. Meus irmãos, isso é possível somente pela fé. Isso só é possível se vivermos com os nossos olhos em Deus. Porque se olharmos as circunstâncias e olharmos para as nossas perdas pessoais, isso não será possível. Mas se encararmos a vida pela soberania de Deus e enxergando a vida com os olhos de Deus, entenderemos que sofrer por amarmos a Jesus é privilégio. Deus é soberano, igreja. E muitas vezes nós não saberemos o que Ele está fazendo com a nossa vida. Muitas vezes não sabemos o que Ele está fazendo e nem sabemos o que Ele fará. Mas Ele é soberano. O que nos cabe é um bom projeto de vida. E que o projeto de vida de cada um de vós, o projeto de vida da Igreja Presbiteriana de Peruíbe seja engrandecer a Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé, recebamos a bênção do Senhor. Pai, ajuda-nos a guardar o nosso coração nesta verdade que ouvimos hoje. Sustenta-nos, ó Deus, com esta palavra. Não permita que esta palavra venha cair, ó Deus, em esquecimento no nosso coração, mas que possamos encarar a vida, ó Deus, com os teus olhos, querendo engrandecer o Senhor em toda e qualquer circunstância. Faz isso, ó Deus, para o louvor do teu nome. Mas faz isso também por nossa causa, ó Deus, nós clamamos, porque somente assim a nossa vida terá sentido, propósito e valor. Em o nome de Jesus. Queridos, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o conforto do Espírito Santo estejam sobre vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.